Livro Cristo, Aquele que Cura, de F. F. Bosworth. Capítulo 15. 31 perguntas. Questões propostas pelo evangelista F. F. Bosworth no Tabernáculo da Aliança em 20 de abril de 1923, em Toronto, Canadá. Esses argumentos contavam de um sermão de Bosworth em que foi refutada a pergunta de um opositor: existe um evangelho de cura? 1. Tendo em vista que os 7 nomes compostos de Jeová, sendo um deles Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara, revelam seu relacionamento redentor com cada pessoa, tais designações não apontariam para o Calvário? 2. Uma vez que todas as promessas de Deus têm o sim e o amém em Jesus Cristo, os 7 nomes redentores, incluindo Jeová Rafá, não deveriam sua existência e poder à obra redentora de Cristo na cruz? 3. Será que todo cristão não tem o mesmo direito de invocar a Jesus como Jeová Rafá, aquele que cura o corpo, da mesma maneira que o invoca como Jeová Tsidkenu, aquele que cura a alma? O nome de Jesus não poderia ser invocado para curar da mesma maneira como é para salvar? 4. Se a cura do corpo pode ser obtida independente do Calvário, como os opositores ensinam, por que bênção alguma do ano do jubileu devia ser anunciada pelo toque da trombeta até o dia de Pentecostes? 5. Se o restabelecimento da saúde do corpo não faz parte da obra redentora de Cristo, por que figuras da expiação estavam ligadas à cura em todo o Antigo Testamento? 6. Se a cura não fazia parte da expiação, por que os israelitas que foram mordidos pelas serpentes venenosas deviam olhar para um símbolo da expiação, a serpente de bronze, para terem a saúde restaurada? Se o perdão e a cura eram obtidos mediante o ato de olhar para um símbolo, por que seria diferente com Cristo? 7. Uma vez que a maldição foi removida, ao ser levantado um símbolo de Cristo, a maldição das enfermidades que está sobre nós também não seria removida, tendo o próprio Cristo sido levantado ou pendurado? Gálatas 3,13. 8. Em Isaías 53,4, por que os verbos hebraicos traduzidos como tomou e levou seriam usados nos versículos 11 e 12 em relação ao sacrifício vicário por nossos pecados, a não ser por terem o mesmo caráter expiatório e vicário? 9. Se a cura não foi providenciada para todos na redenção, como as multidões receberiam de Cristo aquilo que Deus não providenciou? 10. Se o corpo físico não foi incluído na redenção, como poderá haver ressurreição? Como o corruptível se revestirá do incorruptível e a mortalidade poderá se revestir de imortalidade? O povo de Deus não recebeu um vislumbre da redenção do corpo e do espírito através da história? 11. Por que o segundo Adão, Jesus, não levaria sobre si tudo o que o primeiro Adão trouxe sobre nós? 12. Tendo em vista que a igreja é o corpo de Cristo, desejaria Deus que o corpo de seu filho estivesse enfermo? Seria a vontade divina curar todos os membros do corpo de Cristo? Se a resposta for não, então, por que o Senhor ordenou que os enfermos fossem ungidos com óleo para serem curados? 13. As imperfeições humanas, morais ou físicas, seriam vontade de Deus ou erro dos homens? 14. Uma vez que o corpo é para o Senhor, que devemos apresentá-lo como um sacrifício vivo para Deus, não preferiria ele um corpo saudável? Se a resposta for não, como o Senhor nos torna perfeitos para toda boa obra? Por que ele nos capacita para toda boa obra? 15. Se no Novo Testamento a cura do corpo era atribuída à misericórdia, e Jesus era movido de misericórdia e de compaixão quando curava a todos os que o buscavam, a promessa de Deus de ser abundante em benignidade para com todos os que te invocam, Salmo 86,5 parte B, teria deixado de ser verdadeira?
16. A gloriosa dispensação em que o Evangelho é pregado não ofereceria mais misericórdia e compaixão para os aflitos do que as dispensações anteriores? Em caso negativo, então, por que Deus retiraria sua misericórdia e os privilégios oferecidos no Antigo Testamento desta dispensação e aliança melhor? 17. Se, como alguns ensinam, o Senhor tem outro método para curar-nos hoje, por que ele adotaria uma técnica menos eficiente nesta dispensação melhor? 18. Tendo em vista que Jesus Cristo veio para cumprir a vontade do Pai, por que a cura geral de todos aqueles que o buscam não seria uma revelação da sua vontade para o nosso corpo físico? 19. Se Jesus afirmou enfaticamente que continuaria a realizar as mesmas obras em resposta às nossas orações enquanto estivesse com o Pai, João 14, 12 e 13, por que apenas essa promessa não basta como resposta para todos os opositores? 20. Por que o Espírito Santo, que curou todos os enfermos antes do início de sua própria dispensação, atuaria menos depois do dia de Pentecostes? O operador de milagres entraria em ação e deixaria de realizar prodígios? 21. O livro de Atos do Espírito Santo não revelaria que ele deseja continuar a agir por intermédio da igreja? 22. Como Deus poderia os justificar e ao mesmo tempo exigir que continuemos sob a maldição da lei, da qual Cristo nos redimiu, levando-a sobre si na cruz? Gálatas 3,13. 23. O Filho de Deus, que se manifestou para destruir as obras do diabo, estaria agora abandonando esse propósito, ao qual se manteve firme mesmo quando transpirou sangue no Getsêmani e sofreu durante as torturas no Calvário? Desejaria o Senhor que agora as obras do inimigo fossem operadas em nosso corpo? Desejaria o câncer, as pragas, maldições e obras do diabo nos membros de Cristo? Não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? 1 Coríntios 6,15, parte A. 24. Será que a cura divina, testemunhada pelas 184 pessoas que compareceram aqui neste tabernáculo nas 2 últimas sextas-feiras, são menos convincentes do que as provas de regeneração dadas pelos cristãos professos de hoje? A saúde física dessas 184 pessoas não poderia ser comparada à saúde espiritual do mesmo número de ministros? 25. Se o argumento empregado contra a cura divina, extraído dos fracassos, fosse aplicado contra a justificação, regeneração e tudo mais, não seria simplesmente esmagador? 26. O fato de Cristo não ter operado milagres em Nazaré provaria algo além da incredulidade das pessoas? Seria correto concluir que, diante do fracasso dos discípulos de Jesus em expulsar o espírito de epilepsia do menino, não seria a vontade de Deus curá-lo? Ao curá-lo, Cristo não teria provado que era a vontade divina curar, inclusive aqueles que já falharam alguma vez tentando receber a cura? 27. Deus não estaria disposto a mostrar misericórdia e a curar seus filhos, tanto quanto quer revelar sua misericórdia ao perdoar os inimigos? Romanos 8,32. 28. Se Paulo, como afirmou um pastor de Nova York, era o mais enfermo dos homens e sofria de oftalmia, ou, como outros ensinam, tinha um espinho na carne que era uma fraqueza física, e não aquilo que o próprio apóstolo definiu como o mensageiro de Satanás que o esbofeteava, como Paulo pôde ser mais frutífero do que os outros discípulos? Se o apóstolo tinha forças para trabalhar mais do que os demais, como sua fraqueza poderia ser física? Se o espinho na carne de Paulo não impediu que sua fé operasse a cura de todos os enfermos na ilha de Malta, por que atrapalharia a nossa fé? Se Paulo estava enfermo e não obteve a cura, por que isso não impediu a fé daqueles pagãos? Por que os mestres tradicionais colocam a oftalmia, que Paulo não mencionou, no lugar das angústias, injúrias, necessidades, perseguições
e de todas as outras bofetadas desferidas pelo mensageiro de Satanás, citadas pelo apóstolo. Se o espinho de Paulo era uma enfermidade, por que ele não afirmou que tinha prazer nas doenças? Como Paulo, enfermo no corpo e incapaz de ser curado, pôde conduzir os gentios à obediência por palavras e obras, pelo poder dos sinais e prodígios? Romanos 15, 18 e 19. 29. Se a enfermidade é vontade de Deus, então por que todo médico não é considerado um infrator? Toda enfermeira não é vista como uma desafiadora do Todo-Poderoso? Todo hospital não é tido como uma casa de rebelião e não de misericórdia? Ao invés de apoiar os hospitais, por que não fechamos todos? 30. Se Jesus nunca tivesse chamado alguém para pregar, sem ordenar o restabelecimento da saúde dos doentes, como poderíamos obedecer o mandamento se não houvesse um evangelho, boas novas de cura para proclamarmos aos enfermos, no qual se fundamenta a fé? Uma vez que a fé consiste em esperar que o Senhor cumpra suas promessas, como poderia haver fé para a cura se Deus não tivesse prometido? Estando a Bíblia repleta de promessas de cura, não seriam essas boas novas para os enfermos? Se a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, 17, como o enfermo poderia ter fé se nada houvesse para ser ouvido? 31. Será que o coração amoroso do Filho de Deus, que teve compaixão dos enfermos, curando todos os que precisavam, teria cessado de compadecer-se com o sofrimento dos seus, depois que Jesus foi exaltado à direita do Pai? Kenneth Mackenzie,